Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marilene, tô aqui de volta para mais um vídeo aqui para tá compartilhando com vocês um pouquinho dessa trajetória chamada gestação, que eu entrei de novo e tem sido assim um desafio a cada dia. E eu resolvi vir aqui hoje contar para vocês, num papo bem aberto, como que foi a minha primeira gestação. Eu vou estar passando a primeira, eu não sei se vai dar em um vídeo só, eu acredito que não, porque é uma história bem longa, mas eu quero estar passando para vocês como que foi a minha experiência. Vocês vão se acostumando com esse cenário aqui, que é a minha cama. Eu estou com 14 semanas, acabei de fazer a cerclagem, cheguei em casa e é repouso absoluto. Então, essa agora é meu lugar, né? De trabalhar, de descansar, de assistir meus doramas, que eu amo. Vou aproveitar, né, gente? Tudo tem o lado bom, né, das coisas. Então eu vou aproveitar para pensar mais um pouco em mim, assistir um pouco, estudar também algumas coisas que eu tava pendente, que eu precisava estudar. Mas hoje eu tô aqui, que eu quero compartilhar com vocês a minha história, de como eu descobri que eu tenho a incompetência cervical. Eu acho que, tipo assim, muita gente nunca nem ouviu falar o que é isso, mas infelizmente é uma doença que só se descobre, é uma situação que só se descobre na primeira gravidez, na primeira gestação, infelizmente com uma perda. Algumas pessoas, algumas mulheres têm a sorte, eu digo assim que, não sei, que ainda conseguem, né, fazer uma cerclagem de emergência e não perder. A cerclagem, gente, é a única... Existem dois tratamentos, duas formas de prevenir para não perder, que é a cerclagem, que é costurar o colo do útero para não estar abrindo, ou então o pesário, que é uma coisinha de tipo um silicone que coloca, que segura também o colo do útero para não estar abrindo, né? Eu tive a perda, foi assim que eu descobri. Eu estava com... Hoje até foi assim... Hoje foi o dia que eu fui fazer minha perícia, fui eu no INSS. Então eu tive que dar uma remexida na documentação e aflorou demais em mim tudo isso que eu vivi. Então, eu tava olhando tudo isso, fui ver ultrassom, fui ver as coisas. Eu estava com 20 semanas e 5 dias de gestação. Infelizmente, tive a perda. Mas assim, a minha primeira gestação foi em 2016. Tudo perfeito, gente. Minha gestação tava sendo assim, maravilhosa. Não tinha sentido um pingo de enjoo, nada, fazendo exercícios com acompanhamento, mas que a gente tinha uma vida muito ativa de exercícios, então assim, eu só mudei, passei pro Pilates, super acompanhado, super tranquilo, fazendo tudo certinho, sabe? Primeira gravidez, meu marido, a gente super sonhando, família inteira, né? Então assim, tava aquela emoção, tudo. Aí numa sexta-feira, em novembro de 2016, numa sexta-feira, a gente ia viajar. Aí na quinta-feira à noite, eu tive saiu como se fosse desculpa o palavreado, mas é o mais parecido, tipo um catarro, uma gosminha avermelhada. Eu até, infelizmente, ainda eu tenho a foto, vou colocar aqui pra vocês, a foto de como que foi. Porque depois na segunda gestação também eu passei por um susto parecido, depois eu conto pra vocês. Mas então saiu aquele catarrinho. Mas até então eu não me preocupei, tava tranquilo. Liguei pra minha médica, porque eu tinha consulta e ultrassom na segunda-feira, que inclusive era pra gente descobrir o sexo do bebê, que a gente ainda não tinha conseguido saber. Com um monte de coisa preparada, gente, pra fazer o chá revelação. Um monte de coisas, imprimi as coisas pra colocar na parede, comprei copinhos rosas e azul, sabe? Aquele monte de coisas assim, aquela maior empolgação mesmo, né? Marinheiro de primeira viagem.
Então eu estava ansiosa pela segunda-feira. Mas como a gente ia viajar, ia pro aniversário de uma priminha do meu esposo, e saiu essa coisa tive essa perca na quinta-feira, saiu essa coisinha na hora que eu fui ao banheiro. Eu liguei pra minha médica e conversei com ela e tal. Ela falou, não, Marilene, vamos fazer o seguinte. Vamos antecipar a sua consulta, que seria na segunda. Vamos antecipar ela pra sexta-feira, que você fica tranquila. E pode viajar tranquilo, porque sua gestação tá tudo tranquilo. Pressão tá ótima, os exames todos ótimos. Então é só pra gente ver, verificar tudo certinho. E eu não fazia e não faço ainda o pré-natal na mesma cidade que eu moro. A cidade que eu moro no interior de Minas e tal, e eu faço numa cidade próxima, mas é perto, não é longe. Então, no outro dia de manhã, eu e minha mãe fui dirigindo, não tava sentindo nada. Fui dirigindo, normal, saí daqui super tranquila. Aí cheguei na consulta, ela falou, Marilene, não tem motivo pra gente estar preocupada e tal. Eu vou fazer o teste do toque, pra gente ver se tá tudo fechadinho, tudo normal, e aí a gente já tira isso da cabeça, você já vai fazer seu ultrassom, e a gente já tira isso da cabeça. A hora que eu deitei, que ela foi fazer o toque, que é pra sentir, né, o dedo, pra sentir o colo do útero, que ela fez o toque, ela falou assim, Marilena, eu não gostei do que eu vi, do que eu senti. Tem alguma coisa errada, não gostei. Já vamos pro ultrassom, que o esposo dela fazia, ó, na sala ao lado. Já vamos fazer ultrassom, que a gente já vê o que tá acontecendo? Aquilo ali já, meu mundo desabou, né, gente? Já começou a desabar por ali, né? Porque assim, até então, uma coisa que não era pra se preocupar, que não seria nada, aparentemente, já ir direto pro ultrassom, que não era uma coisa legal. Aí, bom, a hora que ele fez o ultrassom, que ele começou a fazer o ultrassom, eu mesmo olhando pro ultrassom já comecei a chorar. Por quê? Deu pra ver claramente no ultrassom minha bolsa descendo, como se fosse colo do útero, minha bolsa descendo, e o pezinho do meu filho já tava pra fora. A bolsa não tinha estourado, mas tava descendo. E o colo do útero abriu. Não tava mais segurando. Porque isso é a incompetência cervical. O colo do útero, que é onde deveria segurar o bebê, a hora que pesa, que começa a pesar, não segura. Ele abre. Como se fosse já para ter o parto. E foi isso que aconteceu. Eu já tava como se fosse entrando em trabalho de parto. E o pezinho do meu bebê, do meu Samuelzinho, já tava saindo. Ali foi um misto de desespero com esperança. É a hora que a gente coloca a fé da gente pra agir. E aquilo tudo. Aí ela falou, Marilene, existe a possibilidade de a gente fazer uma cerclagem de emergência, mas da situação que tá, já não temos nada, não tem garantia de nada. O hospital é de frente à clínica que eu tava sendo atendida. Já fui direto ser internada no hospital, já com as pernas pra cima, já ficar quase que de cabeça pra baixo. Fiquei assim o dia todo pra bolsa voltar pro lugar. A gente fez essa cerclagem de emergência. Isso tudo na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde já foi feita a cerclagem de emergência. Isso sim. Minha cabeça a mil, né, gente? Meu esposo, eu já tinha ligado pra ele. Ele foi correndo pra lá. E a gente que ainda não sabia o sexo do bebê, descobriu que era um menino. No meio dessa turbulência toda, dessa loucura toda. Descobriu que era o nosso menininho, o Samuel. E... bom, fez a cerclagem de emergência na sexta-feira. Na sexta-feira, à noite, passei bem à noite. No sábado, o dia todo, passei bem. Isso, só deitada. Nem pra ir no banheiro, nem pra tomar banho. Não levantava pra nada. Com as pernas um pouco pra cima. Pra bolsa voltar, pra não forçar.
Quando foi no sábado à noite, eu comecei a ter sangramento. Sangrando muito. Aí a gente chamou a médica. Ela olhou, avaliou, né, a situação, como que tava. Falou, olha, Marilene, tá tudo no lugar. Ainda, a cerclagem ainda tá bem feita. A sua bolsa não estourou, mas o peso, a bolsa tá forçando muito. O colo do útero tá forçando muito pra sair. Então, assim, vamos tentar manter o máximo pra gente conseguir, né? Até porque o bebê tava com, como eu tava com 22 semanas, o bebê tava com 400 e poucas gramas, não tinha 500 gramas. Então, assim, se a gente conseguisse ficar ali, vamos supor, mais uma semana, que ele conseguisse passar de 500 gramas, a gente já poderia ter mais chance de conseguir um UTI neonatal e ter condições de estar lutando pela vida dele. Aí, assim foi. Fiquei até no domingo. Quando foi domingo de manhã, a gente fez culto lá, eu, meu esposo e minha mãe. Oramos muito, pedimos muito a Deus direção, que fosse feita a vontade do Senhor. E no momento que a gente estava ali orando e tal, que meu esposo colocou a mão na minha barriga e a gente de verdade se entregou nas mãos de Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Não a nossa, mas que seja feita a tua vontade, que a gente vai aceitar. O que tiver que passar, a gente vai aceitar. Naquele momento foi como se... Na minha cabeça eu não imaginei que fosse. Eu só falei assim, mas eu não fiz xixi, eu tô toda molhada. Eu não fiz xixi, olha aqui, mãe. Chamei minha mãe. Aí foi um estalo assim, tá, a bolsa. Naquela hora, a bolsa estourou e foi como se o mundo tivesse desabado ali. Como fosse um banho de água fria com aquela água da bolsa. Aí a gente já comunicou no hospital o que tinha acontecido, que a bolsa tinha estourado. A médica já veio e falou, olha, Marilene, infelizmente, então a gente não tem mais o que fazer, porque não adianta eu tentar te segurar por mais um tempo, que eu posso segurar mais um tempinho, mas você tá sangrando muito e não tem UTI aqui, não tem vaga na UTI, lugar nenhum. Não adianta eu tentar mais nada. Agora, infelizmente, é preservar um útero e uma mãe que pode ter outros filhos. Foi a palavra que eu tive naquele dia. Já fui pro bloco cirúrgico, induziu o parto, como se fosse parto normal, pra não ter que fazer cesárea. Aí fez a curetagem, limpou o meu útero. Perdi muito sangue. Mas eu nem vi isso, sabe? Nossa. A única coisa que me passava pela cabeça, que eu sei que muitas mulheres que passaram por isso, muitas mães que passaram por isso, eu falhei. Eu não fui mãe o suficiente para segurar meu filho. Era só isso que passava na minha cabeça. Eu pedi para ver ele. Pequenininho, mas perfeito. Foi um choque muito grande pra mim. Falo que nenhuma mãe, nenhuma mulher tá preparada pra passar por isso, sabe? Desculpa, gente, eu tô
muito. Nenhuma mulher tá preparada pra passar por isso. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês isso que eu passei, sabe? Porque eu acho que essa história pode acalmar, acalentar o coração de algum. Se uma mulher for tocada que tiver passado por isso, for tocada e ver e tiver esperança pelo meu testemunho, por essa trajetória que eu passei, pra mim já vai ser o suficiente, entendeu? Porque a cada dia, a cada momento que vem esse desespero, que eu não vou mentir que isso acontece às vezes, mas eu lembro do príncipe que Deus me deu, que é o meu Isaac, e que me dá alegria, sabe? Que me devolveu a vida, que me devolveu a vontade, que me devolveu a confiança, que me devolveu tudo, sabe? Então, assim, que a gente não pode perder a esperança, perder a fé, perder a esperança, porque ali naquele momento, quando eu perdi, que eu vi aquele serzinho tão indefeso, tão dependente, eu me senti assim, nada, inútil, sabe? Mas hoje eu sei que não é, que tudo que a gente tem que passar, cada coisa vem pra gente por um motivo, né? Então, mas aí vi ele e eu passei muito mal. Como eu tinha sangrado muito, tive que tomar bolsa de sangue, fiquei mais 3 dias internado, dei várias quedas de pressão que os médicos entraram em desespero, acharam que eu não ia nem superar. Então, assim, foi muito difícil pra mim, muito difícil. Mas graças a Deus eu fui diagnosticada nessa primeira perda, porque eu sei que tem casos, eu já vi relatos de mulheres que teve várias perdas e não diagnosticaram o que era e tal. Então, assim, é bem complicado a situação. Mas o que eu indico, tipo assim, pelo que eu passei, se com 16 semanas fosse um costume médico, fosse isso nas faculdades, sei lá, tivesse alguma outra forma, que fizessem a medição do colo do útero, porque ele já dá indícios de que tá afunilando, ele já dá indícios que tem alguma coisa que não tá legal, entendeu? Então, assim, só que isso não é de costume de ser olhado, de ser medido. E sei lá, talvez seria uma forma de evitar que tantas mães passassem por isso, tantas mães passassem pelo que eu passei, pelo que várias pessoas já passaram, né? E ter que ter um bebê inviável, escutar que o seu bebê é inviável, entendeu? Aí, tipo assim, UTI, nessa pandemia que teve, foi muito se falado, né? Ah, porque não tem UTI, porque não investiu em UTI e tal. Há quanto tempo não investe, né, gente? Vamos ser sinceros. Se tivesse investido há muitos anos atrás, talvez eu não tivesse passado por isso. Porque teria um UTI na minha cidade, teria um UTI a mais. Mas, como eu disse, cada um tem que passar. Cada cruz é a gente que tem que carregar. Eu tô aqui me segurando, né? Porque querendo encerrar o vídeo pra vocês. Mas eu vou voltar a falar desse assunto, encerrar como que foi o finalzinho. Por hoje eu queria passar essa experiência pra vocês. Espero que vocês acompanhem aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí. Passa pra frente. Compartilha. Talvez pode ajudar alguém que você conhece, que tenha passado por isso.
Vou pôr aqui uma foto do meu príncipe, né? Pra não ser só a parte ruim desse vídeo. Tem a parte boa. Tem a parte muito boa. Então, você que tenha passado por isso, você não vai deixar de chorar. Você nunca vai esquecer. Vai continuar doendo. Mas não perca a fé. Não perca a esperança. Porque Deus consola. E com certeza, a sua hora vai chegar. E o seu milagre vai chegar.